Lógica de programação não existe. É tudo lógica. Ou exatamente o oposto disso. Vamos lá. Existem aqueles que argumentam que lógica de programação, na verdade, é apenas lógica. Nós temos um problema e nós precisamos pensar numa sequência de passos, uma lógica para resolver aquele problema. Temos que trocar uma lâmpada, trocar o pneu do carro e temos uma solução lógica para fazer isso. E simplesmente, lógica de programação é apenas lógica. A lógica aplicada a criar um programa, um algoritmo e a codificação dele numa linguagem de programação para resolver aquele problema. Logo, há aqueles que dizem que lógica de programação não existe. Obviamente, lógica de programação como expressão existe. Você vai no dicionário, você olha a expressão, é usada, mas o significado dela seria impreciso, porque, na verdade, lógica de programação é apenas lógica. É válido isso, mas existe também aqueles que defendem uma outra visão, que a mim parece fazer mais sentido. Não que haja um problema em falarmos em lógica de programação. O problema se dá que quando, em geral, ensinam lógica de programação, tratam como se lógica de programação fosse a forma de resolver um problema. E, na verdade, existem muitas formas de resolver os problemas, e essas formas, quando se trata de programação, dependem da linguagem, do paradigma, dos recursos que você tem à sua disposição para criar a solução para aquele problema. Portanto, na minha visão, quando falamos em lógica de programação, em primeiro lugar, estamos dizendo algo bem mais específico do que lógica. Estamos dizendo lógica de programação no sentido de, usando recursos computacionais, criar, usando uma linguagem, uma solução para o problema. Mas, ainda assim, digo, é impreciso, porque é a lógica de programação em qual linguagem de programação, em qual paradigma, porque isso vai definir a lógica de programação usada. E alguém vai dizer, bom, você está querendo ir de um lugar ao outro, estourou o pneu, temos uma lógica para resolver isso. Não, temos várias. Talvez, dependendo da importância do evento, a sua solução seja pegar o celular e ligar para um Uber para conseguir chegar a tempo. É uma solução completamente diferente dos passos que você tem que fazer para trocar o pneu. Muito abstrato? Vamos mostrar isso na prática. Observem aqui, eu estou no navegador Chrome. Eu digitei About Blank para trazer uma página em branco. Botão direito, inspecionar. Console. Eu vou criar um problema de computação e vamos falar da lógica de programação para resolver este problema. Eu tenho o que se chama de um array, uma série de números. Por exemplo, 1,2,5,3,1,6,8. São números. E aí nós temos, bom, utilize lógica ou lógica de programação para separar os números pares desse array. E se você estudou uma lógica de programação procedural, você pode chegar num caminho para isso que você vai definir como: vou percorrer esse array, testar cada elemento do array se ele é par ou ímpar. Posso fazer, por exemplo, usando um operador de resto, divisão e dividir por 2 e ver se o resto é zero. Dizer, se for par, se o resto da divisão for zero, eu insiro num outro array. Esta é uma lógica, independe de linguagem, quem defende essa visão, isso independe de linguagem, esta é a lógica, e aí é apenas um detalhe a forma como eu implemento isso. E essa muitas vezes é a defesa daqueles que dizem que lógica de programação você usa para todas as linguagens. É verdade que você usa lógica de programação para todas as linguagens. A questão toda é que você usa uma lógica de programação diferente para cada uma delas. Querem que eu prove isso? Numa programação em linguagens procedurais, poderia ser, por exemplo, vamos lá, vamos criar o array2, que estou usando no JavaScript, que é o console do Chrome. Let array2 igual a um array vazio. Agora eu faço um for. Let um elemento de array1, cada elemento de array1, então estou percorrendo o array1, como dissemos no algoritmo, para cada elemento do array1, eu vou fazer um teste, é o if. Se aquele elemento dividido por 2 tem resto 0, eu vou inserir este elemento no array 2. Então, quando eu faço isso, eu fiz o algoritmo descrito e implementei ele em JavaScript.
E agora nós temos que array 2 tem os elementos pares de array 1. Logo, lógica de programação independe de linguagem. Não. Logo, nós fizemos uma solução usando uma lógica de programação para resolver um problema que pode ser aplicado em JavaScript, porque a JavaScript trabalha com vários paradigmas. Mas se eu disser que a solução para receber apenas os elementos pares de um array é filtrar os elementos ficando apenas com os pares. E este é o meu algoritmo. Não parece a mesma coisa que ir de elemento em elemento, testar o elemento, se ele for par, inserir no outro. É filtrar os elementos, selecionando apenas os pares. Este é o meu segundo algoritmo, a minha segunda lógica de programação, que pode também ser implementado em JavaScript. Let array 3 é igual a array1.filter, filtrar array1, para que cada elemento, eu quero que o elemento seja, o resto da divisão seja 0. Array 3 também chegou no mesmo resultado. Também usou uma lógica de programação. A lógica de programação, pelo paradigma funcional de filtrar elementos ficando com aqueles que determinam, que aceitam certa condição, também é uma lógica de programação. Apenas é uma lógica de programação completamente diferente. Então, enquanto você pode dizer simplesmente lógica de programação é apenas lógica, isso não deixa de ser verdade, eu não vejo isso tão útil, mas eu prefiro o caminho oposto. Lógica de programação existe, ok, mas ela varia de acordo com os recursos, paradigmas, etc. O que está por trás, o raciocínio, para você olhar e pensar, bom, esse problema, eu preciso entender a origem dele, eu preciso entender para onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer com ele, como é que eu testo com ele. Ok, tem uma série de questões abstratas que ajudam a construir o seu raciocínio. Mas, dentro destes elementos que eu tenho nesta linguagem de programação, como eu crio, usando lógica de programação, uma solução para este problema. E dependendo da linguagem, do paradigma, dos recursos, a lógica de programação usada, a solução construída, o algoritmo, no final das contas, será diferente. Dizer que eu vou percorrer todos os elementos, selecionar se cada elemento é par ou não e inserir no outro array, é diferente, acho que vão concordar, com dizer que eu vou filtrar os elementos ficando com os pares. Duas lógicas de programação, dois algoritmos, duas formas de fazer e, fundamentalmente, você precisa dominar aquele recurso, aquela lógica, aquela linguagem para aí construir a solução. É por isso que eu digo, numa crítica a quem ensina Portugal, que para mim, ensinar Portugal e acreditar que com isso você está aprendendo a programar é como você praticar damas a semana inteira porque você tem um campeonato de xadrez para competir. Você vai treinar o raciocínio, você está praticando, você está se acostumando com a atenção do jogo, tudo isso é verdade. Você está pensando, bom, esse passo, depois esse. Tem uma série de aspectos do seu exercício mental que você vai usar em qualquer jogo de tabuleiro semelhante. Mas você não passa horas e horas treinando damas para participar de um campeonato de xadrez. Você joga xadrez para aprender a jogar xadrez. Por isso eu defendo, se você quer aprender JavaScript, você precisa programar em JavaScript. Se você quer aprender Java, você precisa programar em Java. Se você quer aprender Python, você precisa aprender a programação em Python. Dito tudo isso, esse é o exemplo que eu usei na minha live de ontem, está aqui nas descrições e serve para divulgar, uma das coisas que nós usamos para divulgar o nosso curso de lógica de programação, onde nós vemos implementação usando JavaScript, usando PHP, vemos SQL, vemos programação procedural, vemos programação funcional, vemos construção de interfaces, vemos trabalho com persistência, vemos realmente lógica de programação não restrita a uma solução, uma linguagem, uma forma, mas na verdade trabalhando com uma série de linguagens e lógicas para ampliar os horizontes, trabalhar com exercícios práticos em situações reais, para você começar aos poucos a dar os primeiros passos na programação, começando efetivamente por lógica de programação, apenas na prática e não aquela lógica de programação que muitos ensinam, mas uma lógica de programação mais ampla que pega todas essas diferentes formas e paradigmas para construir seu programa.